Amém? Chamar o nosso irmão Pedro. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora uma vez mais orar para que o Senhor continue, Pai, se movendo em nosso meio, Senhor. Continue trazendo, Pai, os seus sinais, continue trazendo, Pai, a sua direção, porque é isso que viemos buscar, Senhor. Estamos aqui reunidos, Pai, porque nós cremos no Teu nome, Senhor. Cremos na Tua salvação, cremos na Tua libertação, Senhor. E a Tua palavra diz, Pai, que onde há dois ou mais, o Senhor é fiel para se fazer presente. Então, na certeza que o Senhor falará conosco, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Pode se sentar, igreja. Graças a Deus, mais um dia onde a gente pode estar aqui buscando um pouquinho mais de conhecimento da parte de Deus, amém? A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, para que a gente possa dar início a esse estudo, a essa mensagem, eu gostaria de fazer duas perguntas para a gente iniciar. Se nós sabemos o que é temor a Deus, e se nós sabemos o que é obedecer? Essa pergunta, ela tem que estar todos os dias em nossas vidas, porque muitas vezes nós vivemos os nossos dias como se a gente já tivesse total conhecimento de algumas coisas, quando na verdade nós não temos, né? Nós sempre temos que nos colocar numa posição de aprendiz, amém? Graças a Deus. E é para isso que a gente está aqui hoje, não é? Então, se nós nos colocarmos na posição de aprendiz, nós abrimos um caminho para que a palavra, para que o conhecimento, para que o Espírito Santo possa se mover, amém? Então, irmãos, hoje é um dia muito importante, sabe por quê? Porque se nós não lidarmos com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa falta de amor agora, com o tempo, nós não vamos mais nos reconhecer. Esse é o momento, irmão. Agora é a hora de você tratar o seu orgulho, de tratar a sua falta de amor, de tratar o teu egoísmo. É isso que Deus quer fazer com a gente hoje. Diminuir todos esses nossos defeitos com a palavra do Senhor. Amém? O crescimento que a palavra de Deus nos traz, que o Espírito Santo nos revela, que o chamado nos direciona, ele tem a ver com transformação, né? Todos nós estamos aqui para nos transformarmos cada vez mais à imagem e semelhança de Deus, amém? Porque o Evangelho não é apenas uma questão de ir para o céu, mas do céu entrar no nosso coração, amém, irmãos? O Evangelho, ele tem esse contexto, esse sentido de fazer com que o céu entre no nosso coração, não somente a salvação, porque a salvação ela é algo que nós ansiamos, esperamos, mas há muito o que acontecer até esse dia, até esse milagre, até o maior milagre que possa acontecer nas nossas vidas. A salvação é o maior milagre que pode acontecer nas nossas vidas, amém? Então, irmãos, hoje nós estamos reunidos aqui por causa da graça. Temos hoje também uma promessa de não cairmos mais, mas para isso precisamos estar debaixo dela, cheios dela, e a graça tem um nome, Senhor Jesus Cristo, amém? Então, meus irmãos, eu queria dar início à mensagem lendo alguns versículos do capítulo 55 do livro de Isaías, se puder colocar lá, Isaías 55, no versículo 3, para a gente ver o que o Espírito de Deus tem para nos ministrar nessa noite de quarta-feira. A graça, meu irmão, que é depositada todos os dias nas nossas vidas, ela não é um protocolo, ela não é um conjunto de regras, de comportamento, uma doutrina que aprendemos, mas a graça é uma pessoa que nós conhecemos, amém? Não é uma mera formalidade, não é um mero pensamento, uma mera sensação, não. A graça é uma pessoa, Jesus.
é a graça personificada. Quanto mais nós temos intimidade com Jesus, quanto mais nós vivemos o chamado de Jesus, mais nós vamos tendo entendimento do que é graça. Amém? O Evangelho, antes da gente ler, eu anotei alguma coisa aqui interessante, que fala assim, o Evangelho continua sendo um convite radical para abrir mão da sua história e viver uma história com Deus. Amém? Quem aqui está disposto de abrir mão da sua própria história para ter uma história com Deus? Graças a Deus. É isso, irmão. O Evangelho é uma escolha. O chamado, a continuidade da busca, ela exige escolha. E todos nós temos a oportunidade de escolher ela a todo momento. Amém? Lá em Isaías 55, versículo 3, diz assim, deem ouvidos e venham a mim. Ouça-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Se puder passar por verso 6, fazendo favor. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Versículo 7. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se a ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Versículo 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Amém? Irmão, toda exortação que a palavra nos dá, ela tem um caráter imediato, né? Deus não nos ordena algo para que façamos amanhã, certo? A vontade dele. Deus não exorta as nossas vidas para que a gente cumpra a vontade dele amanhã. A exortação da palavra, ela tem caráter imediato, irmão. É para agora, é para esse momento a gente meditar e buscar a direção que o Senhor tem para nós, amém? Porque é sério, às vezes nós nos comportamos como se fosse algo comum. Irmãos, nós vivemos tempos de guerra, nós vivemos tempos difíceis e muitas das vezes nós não damos a devida importância para a direção que Deus está nos dando. Isso é muito complicado, isso é muito perigoso. Então, irmãos, sempre que você estiver na presença do Senhor, sempre que você receber algo da parte de Deus, algo da parte do teu pastor, algo da parte de quem quer que seja, e você saiba que é de Deus, execute, obedeça e glorifique imediatamente, irmão. Deus, Ele não vai trabalhar em nossas vidas para que a gente, daqui a algum tempo, numa boa hora, a gente execute. A palavra de Deus tem uma exortação de caráter imediato, amém? Versículo 12. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Esse é o efeito que a obediência, que a palavra do Senhor tem para nos dar. Os frutos, irmãos. A alegria, mas não essa alegria que nós temos quando algo dá certo. Não, o júbilo que vem da sua alma se regozijando com a presença e com a aprovação do Senhor na sua vida. Amém? Nós não vivemos uma luta, uma guerra contra carne e sangue, nós vivemos uma luta espiritual. Então nós devemos focar nas coisas espirituais. Quando a palavra de Deus fala que nós sairemos em júbilos e seremos conduzidos em paz, é algo espiritual, não é algo que te faça deixar de trabalhar, que te faça ficar um pouco mais tranquilo, não. É a tua alma te confirmando que você está alegrando a si e a Deus, amém? Então, irmãos, a palavra é transformação, certo? A palavra de Deus fala que esse momento que nós estamos vivendo é o ano aceitável do Senhor.
Alguns capítulos para frente, Isaías vai falar a respeito de que Deus nos ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, mais uma vez a palavra nos orienta de uma forma imediata. Hoje, este momento, esta fase, este ano é o ano aceitável do Senhor. Não deixe e não recuse o presente que Deus está te dando, amém? Eu vou pedir para colocar lá agora o capítulo 30 de Isaías, fazendo favor. Isaías 30, versículo 20. Aleluia. Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais. Com os seus próprios olhos você o verá, amém? Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. A voz que eu e você ansiamos está presente nesse lugar hoje, amém? Ela quer te mostrar para onde você tem que trilhar, porque Deus, Ele é um Deus de revelação, é um Deus que te confirma. Ele não vai te levar a um lugar onde Ele não te mostre e não te confirme que Ele está protegendo a sua vida, amém? Deus é um Deus que Ele vem se revelando a todos nós, e até eu ou você alcançar uma maturidade suficiente espiritual, nós só vamos ter a fé ao nosso lado. Então nós devemos todos os dias clamar e praticar a fé que tem sido nos dada, amém? Irmãos, eu falo isso porque leva tempo, leva muito tempo. Um ano de remar não é suficiente, não é. Saiba disso, tenha isso como premissa na tua vida. Um ano de remar não quer dizer praticamente nada. O que vai dizer é uma vida constante com o Senhor, amém? Então, meus irmãos, eu falo isso porque, um breve testemunho, eu demorei cerca de quase 2 anos para obter uma maturidade mínima espiritual. Durante 2 anos que eu me encontrei nesse lugar que Deus me colocou e que colocou todos nós, eu só tive a fé ao meu lado. Não tinha maturidade, não tinha entendimento, era uma pessoa completamente refém das suas emoções, mas eu tinha fé. E foi nisso que eu me agarrei e é nisso que eu tenho me agarrado. Porque nós não podemos nos apoiar nas nossas próprias forças, irmãos. Nós precisamos nos apoiar na fé que é depositada em nós, amém? Salmo 130, versículo 7. Aleluia. Diz assim, ó: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção, amém? Então, irmãos, se nós formos dar apenas uma referência desse versículo, dessa passagem de Isaías, ela vai estar lá na segunda carta a Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Vamos ler, para a gente ver como uma coisa está diretamente ligada à outra. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, amém? Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Diz assim, ó, algumas outras versões falam assim, ó: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Irmão, a tua salvação está dependendo da tua atitude de agora. Agora, a tua salvação está nas suas mãos. Como que você está lidando com a oportunidade que você está tendo agora? Você está recusando o presente que Deus está te dando, ou você está procurando se alimentar e buscar mediante fé, não mediante ao que nós vemos, porque a fé não vem pelo que nós vemos, vem pelo que nós cremos. Então nós temos que crer que essa palavra, que esse dia tem importância para o que está por vir. Senão Deus não tinha nos trazido até aqui. Amém?
Isaías, capítulo 26, verso 3. Versículo 2, fazendo favor. Isaías 26, verso 3. Perdão. A palavra de Deus vai dizer: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Verso 4. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Irmãos, nós não temos escolha. O livre-arbítrio é para quem não conhece a Jesus. A nossa escolha é uma só: Jesus Cristo. Amém? Irmãos, porque não faz nenhum sentido todos nós termos passado por tudo que nós passarmos e vivermos hoje, eu digo hoje remar, digo hoje um tratamento, de uma maneira comum. As pessoas que Deus aparta do nosso meio, desse rebanho chamado remar, são porque levam a salvação e a libertação que Deus quer dar como se fosse algo comum, algo normal. E não falha. Todas as semanas, todos os meses, nós presenciamos a triste história de vermos as pessoas não levando a sério. E automaticamente são desgarradas do rebanho santo. Cuidado! Por isso que eu perguntei, será que nós sabemos o que é temor a Deus? Será que nós sabemos a exatidão do que é obedecer a Deus? Tenho certeza que muitos de nós não sabem nem a metade da essência do que é uma verdadeira obediência e da essência do que é o verdadeiro temor de Deus. Isso tem que nos causar um espanto. Você já parou para pensar? Se eu e você, hoje, aqui, não tivermos o mínimo entendimento do que é o temor a Deus, o que vai acontecer? É perigoso. É perigoso. Então nós precisamos, além de continuar buscando o Senhor, fazendo as coisas que Deus nos direciona, nós devemos constantemente esquadrinharmos os nossos corações e nos perguntarmos: será que nós sabemos o que é temer a Deus? Será que nós sabemos a essência da obediência que agrada a Deus? Porque, como nós pudemos hoje em Cantareira falar um pouco sobre o chamado de Pedro, não precisa pôr, lá em Mateus 4,18, vai falar que Jesus, passeando pela Galileia, encontra Simão pescando e diz: venha comigo, eu vou te fazer pescador de homens. Pedro, ali naquele momento, ele não tinha capacidade de se converter, de converter a si mesmo, mas ele tinha uma escolha: obedecer. E foi isso que ele fez. Então, irmão, obedeça. Obedeça, porque é a única forma que você vai conseguir alcançar o que você precisa. Não só a libertação, não só ser honrado onde foi envergonhado, não só dons espirituais, mas a paz e a prosperidade que a palavra te traz. Amém? Então, irmãos, tudo começa num ato de obediência. Nós precisamos receber da parte de Deus toda a exortação e termos o entendimento que o que Deus nos diz é de forma imediata para ser executada. Não espere. Não deixe que o tempo passe para fazer o que você sabe que tem que fazer. Amém? Para que a gente possa encerrar, eu ia pedir para abrir lá em Isaías 61, verso 2, que fala realmente de quando Isaías fala sobre o nosso ministério, a nossa missão aqui. Eu vou ler numa versão aqui, ó. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia... Põe no verso 1, fazendo favor, Sarai. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Aleluia!
algumas outras versões vai falar que Deus nos ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor. E um fato muito importante desse versículo, desses 3 versículos, é que fala que nós não só fomos chamados para pregar o ano aceitável, como também para pregar a vingança de Deus aos seus inimigos. É forte, irmão, é forte. Salmo 7, versículo 12, fala que Deus já desembainhou a sua espada e que se o ímpio não se arrepender, ele vai matar o ímpio. Então, meus irmãos, hoje nós temos uma opção. Ou receber de fato e começar a caminhar e se comportar como se nós realmente fôssemos essas pessoas. Quais pessoas? Os que só não estão debaixo da terra porque Deus não quis que a gente morresse. Todos nós poderíamos nem estar aqui. Então não leve essa chance que eu e você estamos tendo como se fosse uma chance comum, uma chance normal, porque você vai ser apartado do rebanho e vai se perder. Não leve como se fosse algo comum. Para que a gente encerre, uma coisa muito poética e muito bonita que o versículo traz ali, na parte B do verso 33, que fala que nós, o povo santo do Senhor, seremos chamados de carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. E o interessante é que esse alusivo ao carvalho, a essa madeira tão nobre, é muito bonito, porque se nós formos olhar, eu procurei algumas referências sobre o carvalho e diz assim, que a madeira carvalho é bastante pesada e dura, porém, ao mesmo tempo, se trata de um material muito maleável e fácil de ser trabalhado, possui longa durabilidade e alta resistência. Amém? É isso que Deus quer nos transformar em algo sólido, em algo com valor, em algo com peso, mas em algo também maleável, que é bondoso, longânimo. Amém? Então, meus irmãos, eu faço uma pergunta, né? Quem aqui aceita deixar de viver a sua história para viver uma história com Deus? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por isso, porque que todos os dias nós possamos levar a pregação da fé, do perdão, da humildade, do arrependimento, da perseverança. Que todos os dias esses temas estejam em nossas bocas. Amém, irmãos? Então, graças a Deus, vamos se levantar em nome de Jesus? Para agradecer por mais uma oportunidade, mais um privilégio de estar aqui. Papai, Pai amado, Pai querido, nós queremos agora, Pai, uma vez mais, orar em comunhão, para te agradecer, Senhor. Para te agradecer, Pai, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra que foi passada de profeta a profeta, de homem a homem, e com o propósito de chegar até os nossos dias, Senhor, para que hoje nós possamos estar aqui, no lugar que o Senhor determinou, fazendo o que o Senhor deseja, e orando para que a Tua palavra entre em nossos corações, Senhor. Nos ministre cada dia mais sobre a verdadeira obediência, sobre o verdadeiro temor, sobre o verdadeiro sentido que a graça de Deus tem nas nossas vidas, Senhor. Pai, não permita que a nossa vã natureza, Pai, venha pecar cada vez mais e blasfemar contra o Teu Espírito, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, ela venha ser frutificada em nossas vidas, Senhor. Que o Teu amor, Pai, seja a nossa direção, que o perdão, Pai, seja, Pai, resgatado, Pai, e seja pregado a todas as nações, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor opera, Pai, continua, Pai, abençoando, Pai, a nossa liderança, continua, Pai, ministrando, Pai, os nossos pastores, para que eles consigam cada vez mais ter estratégias, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, Pai, permaneça até o último dia, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.